TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos os irmãos, estamos iniciando nosso programa Janela do Céu e hoje aqui na cidade de Curitiba, trazendo mais uma entrevista, mais um testemunho de vida para que todos nós possamos ver quantas coisas que o Senhor faz na nossa vida e tem feito na vida de todos os irmãos que têm recebido a palavra. E hoje a nossa convidada é a irmã Marlene, que vai conversar conosco sobre toda a sua vida, tudo aquilo que trabalhou no seu coração, todo o seu testemunho, como que ela conheceu o Senhor. Tudo bem, irmã? Tudo bem, boa noite. Como que é essa busca de repente, em um determinado dia da nossa vida, sentir a vontade de buscar o Senhor, essa necessidade de encontrar Deus? Eu sempre tive, me lembro desde mocinha, e eu lembro que eu buscava Deus, né? Eu me lembro que eu ia para a igreja, né? Eu era católica, bastante católica, e eu ia para a igreja e às vezes eu voltava insatisfeita e aquele vazio foi entrando dentro de mim até eu me lembro certinho quando entrei para a faculdade, eu estava com 18, 19 anos, foi assim o alto da minha indagação, né? De Deus, onde que está Deus, e daí eu comecei a buscar, pesquisar, conversar com professores sobre essa minha angústia que eu sentia, e daí eu encontrei uma forma de apaziguar esse vazio dentro de mim, quando eu encontrei num livro de um determinado autor, que é Teilhard de Chardin, onde ele conciliava ciência e fé. E aquilo, por alguns anos, eu entendi que a ciência também conseguia explicar Deus, de uma certa forma. Mas não ficou bem definido, eu continuei com aquele vazio, depois logo me casei, tive meus filhos, a gente morava numa cidade pequena, e eu lá no norte do Paraná, e essa busca, esse vazio continuou dentro de mim. E depois, quando as crianças ainda estavam pequenas, viemos para Curitiba e eu falei, puxa, agora eu tenho mais opção, né? Mas posso procurar melhor esse Deus. E caí até em caminhos errados, que eu fui atrás de ordem Rosa Cruz, leituras, fiquei por 6 meses nessa ordem Rosa Cruz e vi que não era nada, e eu sempre tinha, porque eu não conseguia, sempre tinha assim, é como se Jesus estivesse falando do fundo no meu coração, né? Que só Ele que existia, que eu não precisava buscar busca nenhuma, mas eu não conseguia entender isso. Foi quando a minha busca, faltava ter esse encontro com Jesus, né? E isso veio um dia, alguns anos atrás, um pouquinho antes do ano de 1990, eu estava numa escola trabalhando, quando veio a diretora da minha escola dizendo que ela ia o irmão dela ia para a Itália e ia trazer umas fitinhas que era para que a gente pudesse colocar nas nossas roupas, para que a gente fosse protegido de todos os males. A AIDS estava chegando no Brasil, né? Então que fosse protegido de AIDS, essas coisas. E daí a gente estava numa mesa assim, em volta, e eu, naquele momento, eu senti, porque até então eu não conseguia nunca ter um amuleto, eu não conseguia ter devoção para santo. Embora estivesse na igreja católica, eu ia para a igreja, mas eu sempre ia para Jesus. E de repente, mas nas conversas com os outros era tudo diferente. E isso me inquietava. Daí, aquele dia ali, todo mundo pedindo essa fitinha, que tinha que usar essa fita para se proteger. Foi quando eu falei, Marlene, agora ou nunca, o que você crê? Quando ela foi perguntando para as pessoas, fulana, você quer quantos centímetros? Porque você tem que colocar
20 centímetros no bolso do teu marido, 20 centímetros no bolso do teu filho, tal, né? E quando ela foi me perguntar, eu falei, eu não quero. Daí as colegas falavam, mas por que você não quer, Marlene? Que você não ama a tua família? Eu falei, não, eu amo a minha família, mas eu não quero. Mas eu não conseguia explicar o porquê que eu não queria um tipo de amuleto assim. E daí eu tinha uma colega que era da igreja evangélica, a única colega que tinha ali, e de vez em quando a gente conversava no recreio. Daí eu procurei por ela, bem aquele dia ela não foi. E daí eu falei, e agora? Como é que eu vou ficar com essa angústia aqui dentro de mim? Todo mundo caiu em cima de mim, que eu era ingrata, porque não... O que tem? O que é? Uma coisa a mais? Né? Isso não faz mal nenhum, colocar uma fitinha que é benzida lá não sei aonde, nessa cidade, na Itália. Isso vai proteger a tua família? Eu falei que não, e aquilo foi me inquietando. Eu cheguei em casa, eu lembro que eu coloquei meus filhos para dormir, que eles ainda, tipo 9 horas, eles já iam para a cama, e meu marido trabalhava até umas 10, 10 e meia. Nesse tempo eu fiquei ali, eu falei, e agora? Liguei para a casa da minha amiga, ela não estava, tinha ido para a chácara. Daí eu falei, Senhor, então falei, só me resta o quê? A Bíblia eu conhecia muito pouco, né? Mas eu peguei a Bíblia na mão, eu lembro que eu peguei na Bíblia e comecei a conversar com Deus. Falei, Senhor Deus, eu não sei explicar o que está vendo comigo, por que eu não consigo estar, nem o que eu estou sentindo, eu não sei explicar, e não sei também ir como todo mundo faz. O que eu tenho que fazer, Senhor? Me mostra, pedir para o Senhor, me mostra, me dá uma... Me mostra aqui, nessa Bíblia, Pai, eu conheço pouco a Bíblia, mas eu quero que o Senhor me mostre, me dê uma passagem que eu possa entender isso. Foi quando eu abri a Bíblia, eu nem sabia os livros, não conhecia a posição certa, e eu abri bem Efésios 6. Quando eu vi lá em Efésios 6, a armadura de Deus, eu já falei, poxa Senhor, parece que o Senhor está falando comigo. E daí eu fui lendo aquela passagem, né, o texto que os irmãos devem conhecer muito bem. Eu fui lendo aquela passagem e ali foi falando, e de repente eu olhava e falava assim, puxa, mas aqui não fala nada de coisa material que eu tenho que usar, não fala nada disso, Senhor, o Senhor está falando comigo. E eu senti no coração aquela presença de Deus aqui dentro de mim. Uma testificação. Uma testificação, como se Deus realmente falasse, eu não preciso disso, né? Eu ajo no Espírito. Você tem que conhecer a minha verdade, você tem que conhecer a verdade como ela é. Eu sou a justiça, eu sou a tua armadura, né? Você tem que conhecer, na verdade, eu tinha que conhecer qual era a armadura de Deus, mas através da Bíblia e não através desses amuletos. Então aquilo me deu uma paz muito grande, que eu consegui... Na hora eu senti como se eu tivesse um vazio e que aquele vazio fosse preenchido, sabe? Daí consegui dormir aquela noite, no dia seguinte procurei a minha amiga, daí ela foi me falando, Marlene, você teve um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, é Ele que te preencheu. Agora o que você precisa é conhecer a palavra. E daí ela foi me ministrando e assim foi. Como é importante, né, nós estarmos sempre com a palavra, né, porque ela que vai nos trazer a direção, né, e como a irmã compartilhou, que sempre que nós estamos em grandes angústias e dificuldades, nós sempre vamos a pessoas, né, procurar, que também é importante, mas sempre precisamos ir lá e dobrar o nosso joelho e buscar no Senhor, e essa foi a grande experiência. Sim. Eu considero esse daí o meu momento da minha conversão, né? Que apesar de eu sentir que Jesus sempre me acompanhou, né? Inclusive quando eu fiquei por 6 meses naquela Ordem Rosa Cruz, eu tinha que ir para um quarto, né? Para passar de uma lição, não sei, lá para outra lição, eu tinha que ter tinha que ter um espelho, eu tinha que ter uma mesa, e eu tinha que fazer umas leituras ali, e eu toda vez que eu ia, mesmo não conhecendo, né, bem ainda, não ter Jesus ainda ter entrado no meu coração assim,
eu orava para Jesus, falava sempre, Senhor, sê comigo, né? Eu creio que por isso que o Senhor me libertou em pouco tempo, que eu saí, né? Não fui à frente, eu vi que não era o caminho também, né? E porque a gente quando está assim, meio perdida, e a gente não conhecendo a palavra, é difícil, você não encontra, porque a palavra é a vida, né? Você não encontra aquelas palavras que te fortaleçam naquelas tuas indagações. E você vai que, como que, mesmo pela misericórdia de Deus, e que você não é, diz, né? Você não é consumido pela misericórdia de Deus. Porque a gente vai por caminhos errados, né? E graças a Deus que Ele, Jesus entrou em mim, né? E daí, como se dizendo, graças a Deus que fez morada eterna, né? Muitos dificuldades eu tive na vida, né? Depois disso também, porque a palavra não diz que a gente é isento de dificuldades. Muitas dificuldades eu tive na vida, mas nunca mais eu tive aquela inquietação por conhecer Deus. Graças a Deus, né? Aquele vazio. Aquele vazio. O Senhor preencheu. O Senhor preencheu. Amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos com a irmã continuando seus testemunhos, sua experiência de vida. Até lá. Janela do Céu.